Pronto, Pablo. Entendi a sua pergunta. Uma pergunta interessante, né? Pablo perguntando aí que eu falo sempre da reação do preço e de como eu reajo a ele, né? Uma coisa importante a gente falar aqui que assim, a gente enquanto operador, né? Nós aqui todos como operadores profissionais, a gente não está aqui para adivinhar, para prever nada que o gráfico faz. A gente está aqui para reagir àquilo que o gráfico está nos contando, a narrativa do preço. Então, o gráfico ele age e a gente reage. É ao contrário do que muita gente que às vezes a gente fala, né? Pô, cravei, igual de vez em quando eu posto aí, né? Que das lives eu faço a projeção e a gente crava exatamente aquilo que o gráfico está fazendo, mas a gente não crava para adivinhar ou para querer ter bola de cristal sobre o preço. A gente está aqui para reagir às ações que o preço faz. E diante disso, o que é muito importante a gente saber? É importante a gente saber que é necessário ter um operacional para você saber identificar as reações e quais reações elas convêm à sua entrada. Porque não é qualquer reação, não é porque o preço reagiu de alguma forma que você vai entrar. Porque um dia você reage porque ele toca no order block e para, outro dia você vai reagir porque ele faz um fecha fora, fecha dentro, outro dia você reage porque é uma manipulação, outro dia você reage porque é a falha. Mas se você fizer isso aleatoriamente, os seus resultados eles serão insatisfatórios porque você não terá dados estatísticos suficientes e necessários para comprovar que aquilo que você está fazendo está tendo resultado, e muito menos você ter um acompanhamento disso, tendo em vista que sua única forma de controle é se está pagando ou não. Então isso aí é muito importante. Então você precisa ter um operacional para você conseguir identificar os seus pontos de entrada e de que forma esses pontos representarão ali para você um risco. Por que eu digo isso, né? Muita gente vai no achômetro, principalmente a galera quando começa a operar SMC. Deixa eu dar uma pausa aqui para eu pedir para a galera deixar o like. Tô vendo uma galera entrando aí, bastante gente entrando e nada de like aí. Deixem o like, galera, deem aquela moral pra gente aí. Ó, Pedro na área, bom dia, Pedro, e Adriano também aí. O que acontece? Principalmente quando a galera entra no SMC, começa a operar SMC e tal, a galera acha que o ponto de entrada, a reação que o preço tem que fazer é simplesmente chegar a um order block. Opa, chegou no order block, vou entrar na operação, vou clicar. Rapaz, eu devia dar uma melhorada nesse enquadramento dessa câmera, só cortando minha cabeça, aparecendo só a testa, tá uma bagunça arretada. Mas enfim, deixa eu continuar aqui, depois a gente cuida de fatores estéticos. E aí as pessoas cometem o erro de, quando entra no SMC, achar que vou procurar aqui bons order blocks, onde eu acho que é interessante, pontos aqui que o preço pode parar. E marca ali o seu prêmio de desconto. Tá na área de prêmio, qualquer order block chega lá para vender, tá na área de desconto, qualquer order block chega lá para comprar. Sendo que existem algumas peculiaridades. Primeiramente, para você definir o que para você é referência, né? Então, assim, o que é referência? O que define para você onde está caro, onde está barato? É uma estrutura? Qual tipo de estrutura? A gente tem uma infinidade de estruturas. Qual a estrutura que vai te dizer, não, essa aqui é uma estrutura que eu utilizo como referência ou não? Todas as estruturas você vai utilizar como referência. Beleza, pronto. Você está utilizando ali as suas referências. Chegou naquele order block. O que caracteriza aquele order block como um ponto de entrada? Porque vocês sabem que existe o ponto de interesse e tem o ponto de entrada. As pessoas confundem muito achando que é a mesma coisa. Quando a gente fala POI, ou seja, ali o nosso ponto de interesse, esse ponto de interesse é o lugar onde a gente pretende clicar. Então a gente aguarda o preço chegar lá, para mediante essa reação, você buscar ali uma oportunidade de entrada. E aí tem gente que chama, né, principalmente na própria análise técnica clássica, a galera fala, os gatilhos. Tem gente que também no SMC chama de gatilho, mas eu aguardo dentro do meu modelo operacional alguns padrões específicos. São muitos padrões, eu tenho muitos tipos de entrada, né? Cada cenário é manipulação, é order block, é reação order block, é break block, né? FVG, então assim, obviamente tudo dentro de um contexto, tudo dentro de uma série de confluências para definir se eu entro ou não na operação. E aí, quando eu falo de aguardar a reação, é porque existem as entradas que você entra direto com toque.
E essas entradas que você vai ver o preço reagir àquele ponto de interesse para você tomar a sua decisão. E um exemplo que você pode utilizar aí, Pablo, referente a, a essas reações, por exemplo. Você marca um ponto de interesse, a gente marcou aqui essa base do 15, né? Essa base do 15 para mim, por exemplo, não é um lugar onde o preço chegando aqui eu vou clicar. Então o que eu vou fazer aqui? Vou aguardar de alguma forma o preço reagir a esse ponto aqui. E o que seria essa reação? Existem algumas formas da gente acompanhar a reação do preço. Vamos lá. Que formas são essas, né? Nesse exemplo aqui especificamente. Você pode aguardar ele vir aqui. Você está vendo que aqui são dois topos, né? Que gera aqui topos iguais, que já são liquidez. Tem aqui o topo, que por enquanto aqui é topo de Londres, que tende a virar liquidez. Aí chega aqui nessa base, ele vem, consome esses pontos de liquidez, quebra a estrutura, toca nesse ponto de interesse aqui do 15. Aí a gente opera o que? Eu estou operando LTF, então eu vou lá para o 5 para 1 e aguardo no 5 e no 1 ele fazer reações. Quais tipos de reações aí, Varley, você vai esperar numa circunstância como essa? A gente tem que analisar muito o contexto e o ponto em que o preço está. Porque, como eu já falei com vocês diversas vezes, um choque ele não vira o gráfico, ele dá um indício de uma possível virada. E o que vai virar o gráfico de fato? Ele vira o gráfico de fato depois de fazer um choque e confirmar com boys. Então você pode chegar aqui, aguarda ele vir nesse ponto aqui, toca, reage, faz um choque, mas aí dentro do seu operacional, dentro daquilo que você esperar, o gráfico está forte para baixo, acho que a partir desse ponto ele cai. Aí ele toca aqui, faz o choque, você já procura uma oportunidade vendedora, ou então ele chega aqui, faz um choque, um boys, você analisa alguns tipos de entrada, obviamente dentro do que você se propôs, dentro do seu plano de trade, dentro do seu operacional, entrar ali ou no order block ou no FVG. Aí tem gente que só vai entrar aqui, né? Depois que ele fizer aqui, tocou aqui, quebrou a estrutura e deixou um deslocamento. O que é um deslocamento? Conforme o ICT, ele quebrar uma estrutura com um imbalance ao FVG. Isso é o que se chama de deslocamento. Dentro desse modelo, desse padrão de deslocamento, você vai marcar aquele ponto que for deslocamento em balance ao FVG para pegar ali uma possível entrada. Então, quando eu falo que você precisa aguardar o preço reagir àquele ponto, é que não é porque você fez uma marcação e o preço vai chegar lá que você vai simplesmente clicar. É importante você entender que essas reações elas vão vir dentro de um modelo operacional pré-estabelecido por você. Outro tipo de reação, o preço chegou aqui, tem liquidez. Ele chegou aqui e começa a falhar a liquidez. Aí ele falha a liquidez, quebra a estrutura para baixo, deixa um fair value gap. Pode pegar uma entrada. Agora, tudo isso aí são modelos operacionais, são padrões de entrada que você precisa já ter estabelecido. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse momento? A reação que você precisa esperar do preço não é uma reação que você vai ver e tomar a decisão na hora da sua cabeça. É algo que precisa já estar estabelecido dentro do seu operacional. Se você chega aqui na frente do gráfico e não sabe o que o gráfico precisa fazer para você tomar a decisão de entrar ou não, isso representa para você que você está dando passos à frente daquilo que você está condicionado para dar no momento. Ou seja, você está entrando em operações aleatoriamente, porque você nenhum operacional tem. Então, você precisa ter um operacional estabelecido para que quando o preço reagir a um ponto, você saiba reagir a essa reação. Então, isso aí é fundamental mesmo. Então, quando eu falo de reação ao preço, é sobre isso. Então, você entendeu aí, Pablo? Deixa eu ver, a galera tá falando ali, vamos ver. Alessandro. Alessandro e Fernando também perguntou. Já falei, deixa eu falar aqui com o Alessandro. Bem, Alessandro, vou falar aqui sobre os backtests, né? O que Varley utilizou, principalmente quando eu entrei lá no SMC para fazer meus backtests? Foi bunda na cadeira e gráfico parado. O que eu recomendo? Eu, na minha opinião, não sou adepto a simulador, nem ficar fazendo ali replay e tal. O que eu recomendo? Recomendo que para você fazer backtest para ver se o preço está pagando, se aquele padrão estabelecido está pagando, você vá para o gráfico voltando mesmo. Você volta para o gráfico parado mesmo e vai marcando.
Ah, vale, para que serve o replay? O replay serve para você treinar o seu olho diante daquele padrão de entrada que você viu. Porque uma coisa é você perceber isso no gráfico parado, outra coisa é você perceber no gráfico em movimento. Mas para você saber se aquele padrão paga vou falar de um padrão aqui, né? Por exemplo, que eu chamo de risk entry. Pô, risk entry, o gráfico vai, toca num POI, reage a esse POI, quebra uma estrutura em LTF, aí após quebrar essa estrutura em LTF, a gente estando a favor do HTF, a gente vai e busca um tipo de entrada no risk entry, que seria a reação desse preço no order block, quebrando a estrutura para seguir a direção de HTF. Aí, pô, o que eu vou fazer? Vou voltar o gráfico aí e vou ficar olhando, olha, marcando os pós e olhando se todas as vezes que ele pagou dentro desse padrão, ou todas as vezes que você entrou dentro desse padrão, se ele pagou, se ele foi mais, se ele tem uma taxa de acerto maior ou menor. E aí, dentro dessa taxa de acerto, juntando isso ao seu gerenciamento de risco, né, ao seu risco-retorno, você vai ver se vale a pena entrar ou não nesse tipo de operação. Então é assim que você vai fazer backtest, é sentar, estabelecer um padrão e voltar, ó, gráfico. Aí você, poxa, tô inseguro, não quero já clicar. Eu sei que o padrão paga, mas eu quero ver se eu vou enxergar isso com o gráfico em movimento. Aí sim você pode fazer replay. Mas para estudar, para fazer backtest, não precisa ser replay. O replay, ele é para você treinar o seu olho, mas também não sou de ficar fazendo replay, não. Eu volto ali pro gráfico parado e faço os meus estudos como... É porque assim, eu tô falando isso aí já de uma perspectiva que já opera SMC, né, há bastante tempo. Estou estudando SMC desde 2019 e com mais afinco, não, desde 2020, né, com mais afinco aí de 2021 para cá, então já são alguns anos aí focado em Smart Money. Então, faça backtest dessa forma. Deixa eu ver aqui. Fernando, qual seria a reação do preço que tem que fazer nessa zona? Fernando deve estar perguntando aqui referente ao exemplo que eu acabei de citar aqui na base do 15, né? Então, Fernando, aqui nesse ponto, eu aguardo, eu só entro aqui se ele, em LTF, quebrar a estrutura para baixo. Aí ele quebra a estrutura para baixo, eu procuro bons order blocks ou FVG para entrar nessa operação. Então ele chegou aqui, ó, eu vou fazer uma projeção, acho que diante da pergunta de Fernando eu já faço essa projeção aqui do que eu espero do preço aqui nesse dia de hoje. Vamos lá. Aqui, vamos trabalhar aqui nessa perspectiva mais justa, que só dentro dessa referência, o que vale pretende entrar aqui, né? Por exemplo, aqui ele vem aqui, consome esses pontos de liquidez, ó. Chegou aqui, quebrou a estrutura, reverteu, deixou aqui um order block, um FVG, algum ponto, aí tá a pergunta aí que Fernando fez, FVG, um order block aqui nesse ponto, após quebrar uma estrutura, em LTF, e aí eu pego essa entrada até esse ponto aqui. Esse é o tipo de reação que eu estarei de olho aqui para pegar uma oportunidade vendedora. Eu sei que tem liquidez aqui para baixo, pessoal, mas apesar de ter liquidez aqui para baixo e ter a liquidez no ponto macro aqui que eu falei para vocês, ó, aqui 50% da H4, essa base que pode virar liquidez, eu não tô aqui para fazer swing trade, eu não sei se ele vai atingir esses pontos hoje, então por isso eu vou pegar alvos mais curtos, porque como vocês sabem do meu perfil é botou no bolso e tchau, não fico querendo carregar trades infinitamente não. A gente sabe que tem circunstâncias, por exemplo, um exemplo hipotético aqui, né, pô, qual exemplo então vale que você carregaria o trade? Não tem aqui um FVG, não tem um order block, não tem nada. Aí o que vai ter aqui? Uma liquidez linda de um fundo de Londres com um pó de 4 horas que ele tem uma grande probabilidade de ir buscar. Aí eu posso ir conduzindo essa operação até lá embaixo. Caso contrário, onde deu ali o primeiro ponto relevante onde o gráfico pode parar, eu já saio dele. Pronto, Varla, você falou aí dessa possibilidade de vender. Esse cenário de venda, pessoal, ele se caracteriza tanto numa reação à base do 15, como também aqui a esse POI aqui acima, porque se ele mitiga completamente essa base do 15 e vai lá buscar aquele POI, a gente também pode pegar esse mesmo tipo de entrada. Ô Fernando, isso aí vai depender muito
do que eu estiver vendo no gráfico. Assim, eu considero isso aí do 5 para baixo. Pode ser no 1, se for um padrão bem desenhado, sabe? Aquele padrão que você vê, captura de liquidez, quebra de estrutura, em estruturas bem definidas, não é aquelas estruturas fajutas, né? Que às vezes a gente vê umas estruturas fajutas aqui, uma estruturazinha mal desenhada que você fica até na dúvida, pô, isso aqui é uma estrutura mesmo, quebrou um fundo, quebrou um topo. Não, aquela estrutura no 1 bem definida ou no 5. Eu opero como LTF 1 e 5. Então eu procuro entrada nesses dois padrões. Pode ser tanto no 1 quanto no 5. Agora, no 1, eu prefiro pegar aquelas estruturas mais bem definidas, mais bem desenhadas, certo? Respondi aí, Fernanda, a sua pergunta. Deixa eu, antes de ver o que Pablo falou ali, deixa eu falar aqui um padrão aqui para possível compra. Ó, gente, eu tô falando aqui de um padrão de entrada, para vocês não pensarem, Varley opera isso, é sempre dessa forma que eu entro. Não, eu entro, inclusive, a depender do ponto interessante, como esse FVG aqui, por exemplo, um exemplo aqui que é muito bom, que inclusive tem aqui um mitigation, um FVG, tem tudo aqui nesse ponto aqui, junto com a abertura da meia-noite. A depender de como o preço chegue aqui, eu já posso comprar diretamente, sem esperar nenhuma outra reação. Aí o que você pode analisar como uma reação aqui? O preço não estiver caindo com força. Pô, vale, o que é cair com força? Tá falando cheio de código aí, o que é cair com força, pessoal? Se você não estiver vendo aqui umas quedas com candles institucionais, né? Pô, daqui a pouco dá uma pancada, aquele candle grande que vem engolfando tudo, pancada, engolfa tudo. Aí cai, chega aqui, reage. Opa, chegou aqui, tá vindo muito forte, reagiu como? Chegou aqui, parou. Mas o gráfico não tá descendo aqui com aquela força gigantesca aqui, institucional, que tende a quebrar tudo. Então aí você já analisa para chegar aqui e pegar uma possível entrada. Pode esperar também que ele reaja de uma outra forma lá no LTF. Mas um ponto como esse aqui, a depender de como ele venha, eu posso entrar diretamente aqui pelo 15. Então eu tenho entradas direto em HTF, tenho entradas em LTF, aí LTF do 5 para baixo. Tenho entradas diretas ali, sem precisar reação, quebra de estrutura, sem precisar de manipulação. Então são uma série de entradas todas que a gente vai validando e estudando. Aí uma coisa importante, né? Você vai fazer isso do dia para a noite, vou pegar aqui 10 tipos, aí importante foi quem perguntou do backtest, Alexandro, importante para você aqui, o Alexandro, para você não confundir, que as pessoas costumam aprender, tipo assim, aprende ali 3, 4 tipos de entrada, dentro do SMC ou qualquer modelo técnico, né? E a pessoa chega e quer simplesmente fazer backtest de tudo de vez e colocar tudo em prática de vez. E aí o que acontece? A pessoa chega nessa loucura toda e quer enxergar tudo no gráfico, sendo que ele não está preparado ainda, não validou, não fez backtest, não analisou um modelo de entrada específico e quer vir com uma infinidade de modelos de entrada tudo de vez. Aí começa a confundir, começa a entrar em operação que não deveria e aí fica naquela, isso não paga, não tô tendo, não sei o que tá errando. Pô, quem aí estuda o ICT já sabe. Ele tem muitos modelos operacionais, né? Ou setups, como vocês queiram chamar. Isso significa que você vai operar todos, que você vai colocar em prática todos, que você vai saber todos? Não, de forma nenhuma. Eu estou há alguns anos no mercado e não sei todos, nem tenho a pretensão de saber todos. Eu sei aqueles que eu utilizo e aqueles que, para mim, pagam e vários pagam, né? Então, para mim, isso aqui paga, isso aqui está funcionando para mim, é isso que eu vou operar. Então, você precisa ser especialista. E o backtest tem que ser nesse intuito aí de você se tornar especialista em um modelo operacional. Estou operando esse tipo de modelo operacional aqui. Fiz backtest, validou, vou colocar esse modelo em prática. E com o tempo você vai enchendo aí a sua, como eu chamo com os alunos, né, que eu passo para eles lá, a sua caixa de ferramentas para você ter modelos diversos para cenários diversos de entrada. Porque se você quiser colocar tudo de vez em prática, você só vai se atrapalhar. Deixa eu ver o que aqui Pablo falou. Sim. Isso aí. Já tô vendo que você estuda o ICT, que você tá colocando um modelo específico de entrada
de análise, né, de contexto de entrada para pegar as operações. Show de bola, Pablo. Isso aí. É isso mesmo. Aí você pega esse modelo, né, de contextualização para você pegar suas entradas e pau na máquina, estudar e fazer backtest e jogar duro. Treinar os olhos também. Aí, ó, Fernando falou que tá esperando a entrada nesse ponto mesmo aí que a gente tava comentando agora. Eu acho que pode ser um bom ponto de parada aí, o Fernando, mas se ele buscar o POI acima, que é esse aqui do 15 também, tende a ficar interessante, viu? Vamos aguardar aí para ver, né? E para pegar possível compra, eu já até comentei com vocês, né? Possível compra, ele tá perdendo força, pode vir aqui, ó, e pegar uma compra até lá. Agora a compra fica ainda mais bonita se ele vier buscar essa compra antes de consumir a liquidez desses topinhos aqui. Então se ele fizer isso aí, a compra fica mais interessante. Beleza, meu povo? Acho que por hoje é isso aí, viu? Tamo junto e dê aquela moral, deixem o like, fortaleça aí o nosso projeto e vamos pra cima. Mais um dia aí, desejo muitas boas operações para vocês, paciência e disciplina, que o resultado vem, viu? Vamos lá, fiquem com Deus e bons trades. Amanhã estaremos juntos aí. Ó, já ia esquecendo de falar, até postei no Instagram, mas esquecendo de falar, a gente tem notícia, viu? Vou botar aqui no gráfico, ó. Notícia hoje aqui, ó. A gente tem notícia aqui 10 horas da manhã e 11 horas. 10 horas e 11 horas. Essa de 10 horas aí, apesar de ser, né, de médio impacto, vai vir junto aí, né? Abertura de mercado à vista dos americanos, pode ser pancada para cima. Vamos lá, galera. Então, tamo junto. Bons trades para todo mundo aí. Até amanhã. Amanhã estaremos juntos e juntas aí para pegar boas operações. Fiquem com Deus e valeu! Encerrar aqui. Valeu, Pablo. Valeu, Fernando. Valeu, Alexandro. Tamo junto e até amanhã.